am I that the Lord of all the earth Amen, fratelli. would care to know? Riprendiamo il nostro studio sull'Apocalisse Vamos retornar ao nosso estudo em Apocalipse. e vi invito a leggere il capitolo 13. Eu convido a ler o capítulo 13. In verità devo dire che noi abbiamo già letto questo capitolo. Na verdade, nós já lemos esse capítulo. Settimana scorsa abbiamo parlato un po' più specifico sul capitolo 12 Semana passada nós falamos um pouco mais especificamente sobre o capítulo 12. e oggi voglio parlare un po' sul capitolo 13 e forse anche un po' del capitolo 14. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 13 e talvez um pouquinho ainda do capítulo 14. Amen. Avete trovato il capitolo 13? Todos encontraram? Dice così il brano. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulla corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile ad un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. E andarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu dato potere di agire per 42 mesi. E essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di fare guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra in cui i nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchie ascolti, e se uno deve andare in prigionia andrà in prigionia, se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada, chi sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quella di un agnello, che parlava come dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva con che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E seduceva gli abitanti della terra con prodigi che gli fu concesso di fare presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere una immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Gli fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano mano destra e sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia, il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha l'intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero dell'uomo. Il suo numero è 666. Amen. Bom, questo capitolo 13 inizia parlando di bestia. Esse capítulo 13 inicia falando da besta. Cioè, anzitutto dobbiamo capire un po' questo linguaggio di Apocalisse. Antes de começarmos, temos que entender um pouco da linguagem do Apocalipse. Vi ricordo che il libro di Apocalisse è un libro simbolico. Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, simbólico. Non è un libro che è stato scritto in modo chiaro. Não é um livro que foi escrito de forma literal, clara. Perché è un libro che parla, ad esempio, di cavallette, ad esempio. É um livro que fala, por exemplo, de gafanhotos. E tante altre simbologie che ci sono inserite in questo libro qua. E tantos outros símbolos que são inseridos neste livro. In questo punto Giovanni vide una visione. E neste ponto, João tem uma visão. E ebbe questa visione di una bestia, un tipo di un essere. E teve uma visão de uma besta, um ser. Che usciva prima dal mare. Que saía do mar. Dopodiché lui ha un'altra visione di un'altra bestia. Depois ele tem uma outra visão de uma outra besta. Che esce dalla terra. Que sai da terra, que sobe da terra.
E queste due forze E essas duas forças sono impegnate a lavorare in favore del drago. estão para trabalhar a favor do dragão. Vi ricordate settimana scorsa che abbiamo parlato sulla donna davanti al drago? Lembre-se que da semana passada falamos sobre a mulher e o dragão. Vi ricordate sì o no? Vi ricordate sì o no? Chi era qua mercoledì scorso? Quem estava aqui a semana passada? Esatto, abbiamo parlato sulla moglie, sulla donna e il drago. Nós falamos na quarta-feira passada sobre a mulher e o dragão. Vi ricordate che ho parlato dall'inizio della Genesi Lembra que nós começamos a falar do início em Gênesis fino alla nascita di Gesù até o nascimento de Jesus e la persecuzione del drago davanti alla donna. e a perseguição que o dragão fez para aquela mulher. Questo drago, Esse dragão, nel linguaggio simbolico di Apocalisse, numa linguagem simbólica do Apocalipse, rappresenta o sarebbe il proprio Satana. representa o próprio Satanás. Amen, fratelli? In questo capitolo 13 Nesse capítulo 13, si parla della bestia. falamos sobre a besta. E questo è un discorso sparso nel mondo. E esse é um discurso meio perdido, dividido no mundo. Perché quando si parla della bestia, Porque quando se fala sobre a besta, la maggior parte dei credenti a maior parte dos crentes pensano subito nel marchio della bestia. pensa imediatamente na marca da besta. Quando si parla sulla bestia, Quando se fala sobre a besta, si pensa subito 666. imediatamente pensamos no número 666. Potete capire, sì o no? Sì o no? Ma noi dobbiamo capire cosa simbolizza queste due bestie Mas nós temos que pensar qual o significado dessas duas bestas. e dopo capire il senso del numero E 666. depois entender, chegar ao entendimento do número 666. La prima bestia che esce dal mare, A primeira besta que sobe do mar, que sai do mar, in questa visione di Giovanni, nessa visão de João, si riferisce a un potere politico mondiale, se refere a um poder político mundial. perché la rappresentazione di questa bestia Porque a representação dessa besta si rapporta al libro di Daniele, ele se liga ao livro de Daniel. in una visione che Daniele ebbe simile a questa, Uma visão que Daniel teve sobre essa besta. perché in quel periodo di Daniele, Porque naquele período em que Daniel vivia, la visione che ebbe Daniele a visão que Daniel teve è stata una visione di un potere politico che si sviluppava nel mondo. ele teve uma visão de um poder político que se desenvolvia no mundo. Le grandi potenze, i grandi imperi, Uma potência grande, um império. l'impero babilonico, O Império Babilônico, l'impero persa, o Império Persa, l'impero greco o grego e il romano. e o Império Romano. Potete capire, sì o no? Quindi quando in Apocalisse c'è una visione simile, Então, quando no Apocalipse temos uma visão similar a esta, possiamo collegare con Daniele podemos fazer uma ligação com Daniel e capire che questa bestia e entender que essa besta che esce dal mare que sobe do mar parla di un periodo, fala de um período di un sviluppo de um desenvolvimento di forza politica de mondiale. força política mundial. Amen, fratelli. Quindi questa bestia esce Então essa besta sobe e va a lavorare in favore del dragone, e vai trabalhar para o dragão, in favore di Satana. vai trabalhar para o próprio Satanás. Quindi le forze politiche nel mondo Então a força política no mundo sono impegnati estão empenhadas per lavorare in favore di Satana para trabalharem em favor de Satanás, contro la Chiesa. contra a igreja. Potete capire, sì o no? Sì o no? Poi il brano parla di una seconda bestia, Depois o texto fala de uma segunda besta, che è la bestia che esce dalla terra. que é a besta que sai da terra, sobe da terra. Vede il versetto 11, Veja o versículo 11, dice così. que diz assim: Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Ossia, noi abbiamo una figura di un personaggio qua Ou seja, nós temos uma figura de uma personagem aqui che parla, si comporta come un agnello, se comporta como um cordeiro, ma parla come dragone. mas fala como um dragão. Questo parla simile così, un agnello É mais ou menos assim, um cordeiro è collegato all'agnello, il figlio di Dio. está ligado, esse cordeiro está ligado ao Filho de Deus.
Questo parla di una falsità, di una falsa religione. Isso está falando de uma falsa religião. Perché lui è simile a un agnello, Porque ele é igual, se parece com um cordeiro. ma il modo di parlare è uguale al drago. Mas o modo dele falar é o do próprio do dragão. Ossia, anche se si assomiglia a un agnello, Ou seja, embora ele se pareça com um cordeiro, ossia, anche se si assomiglia a Cristo, melhor ainda, ele se semelha ao próprio Cristo. ma il suo modo di parlare Mas o seu modo de falar si assomiglia a Satana. se assemelha a Satanás. Cosa sarebbe in questo caso? O que eu quero dizer com isso tudo? Che questa seconda bestia Que essa segunda besta è chiamato di l'anticristo, é chamada de o anticristo, che avrà una somiglianza que terá uma semelhança con il Cristo, com Cristo, perché la bugia, porque a mentira, per essere creduta come verità, deve essere simile alla verità. para que essa mentira possa se parecer com a verdade, Per essere creduta come verità, para se crer como uma como uma verdade, bisogna somigliarsi a una verità. a mentira para se parecer com a verdade deve se parecer com a verdade. Amen, fratelli? Quindi, no, se io vengo e ti sparo una cavolata, Se eu chego aqui e te falo uma besteira, cioè, se tu vedi che quella è una cavolata, subito tu ti rendi conto, vero o no? se você rapidamente percebe que é uma besteira, você fala, é besteira. Ma se io parlo in un modo che ti rendo convinto che è una verità, tu ci crederai veramente. Mas se eu falar de uma forma que você perceba que é uma verdade, você vai crer. Quindi, allora, noi abbiamo queste due bestie. Então nós temos duas bestas. Amen, fratelli? La bestia che esce dalla terra A besta que sobe da terra e la bestia che esce dal mare. e a besta que sobe do mar. Insomma, dobbiamo dire due cose. Grazie, Então Pastore. temos que dizer duas coisas. Che la forza politica Temos que dizer que a força política e la forza religiosa, e a força religiosa, la falsa religione, uma falsa religião, sono impegnati a lavorare per il drago. estão empenhados em trabalhar a favor do dragão, Amen, fratelli? Contro la Chiesa. contra a igreja. Pastor, posso parlare una cosa? Certo? Ieri stavo guardando un po' le Iene, no? E qua in Italia, c'era un prete che questo qua ha fatto la sua propria religione, ha cominciato a dire che vedeva che si incarnava su di lui Padre Pio, no? La Madonna, non lo so che cosa. Cioè, c'è un sacco di gente che segue lui per conto di questa roba qua. L'acqua miracolosa, e bevi quest'acqua, fa di tutto. Sì, ma è quello che dico, le persone fanno fatica a credere alla verità. Prego. As pessoas, de repente, têm dificuldade em crer na verdade. È più facile seguire la bugia. É mais fácil seguir uma mentira. Puoi vedere che le grandi religioni del mondo vanno dietro alla bugia. Vocês podem ver que as grandes religiões que estão surgindo no mundo pregam muita mentira. Amen, fratelli? E matti come questo non manca nel mondo, sai, Nubia? Não falta gente assim no mundo. Eh? Ma di Padre Pio lì, quando lui era ancora in vita, no? La curia dei cattolici, il Vaticano ha mandato un illuminare dell'ospedale Gemelli, che è quello che cura i papi, Sì? a vedere le stimati, no, di Padre Pio. Ah. È tutto scritto agli atti. E la prima relazione di questo illuminare era che Padre Pio metteva la tintura di iodo in alta concentrazione e faceva le stimiti qua. Brucia la pelle. Sì. E hanno fatto la redazione, il Vaticano lo sa. Dopo qualche anno hanno mandato un altro illuminare, sempre dei Gemelli, stessa cosa, stessa relazione, che lui ci faceva la stimiti con la tintura di iodio in alta concentrazione. Vedi, E hanno detto che è un truffatore, però la Chiesa... è stata zitta. Sì. Però c'è gli atti, c'è... Sì, sì, sì. Beh, come solito. Lui ha truffato tutti con gli stimati. È quello che sempre si dice, che hanno trovato tanto legno, pezzo di legno della croce di Cristo, Igrejas pelo mundo dizem que já encontraram ou que podem até vender um pedaço da cruz de Cristo na igreja. e hanno trovato tanto pezzi di questa croce E encontraram tantos pedaços dessa cruz che si poteva fare l'arca di Noè. que se podia construir uma arca de Noé com os pedaços. Anche un lenzuolo, no? Che E il sudario.
Esatto. Sì, ho visto una chiesa in Brasile vendere o estratto do sangue di Cristo. Te vedi? Aí eu digo, gente, mas onde é que está acontecendo? Pastor, era muito laço de dentro, porque foi muita gente crucificada nas cruzes. C'hanno 3 teste di Giovanni Battista. Pensa che c'è una chiesa qua a Vicenza che c'è, Paolo magari lo sa, c'è una chiesa qua in Vicenza che c'è ancora una delle spine della croce di Cristo, una delle chiese lì dell'epoca del Romano. Dicono che c'è ancora là. Tem uma igreja aqui na Itália que diz que tem um prego da cruz de Cristo. Una spina, um spigno. Um espinho. Amen, fratelli? È sempre le bugie. Quindi alla bestia abbiamo imparato questo. Amen? E poi questo brano parla del marchio della bestia. Depois esse texto fala da marca da besta. E questo è un punto che vorrei condividere un po' con voi. E esse é um ponto que eu quero dividir um pouco melhor com vocês. Perché davanti a questo discorso di marchio della bestia, Porque diante desse discurso, dessa história da marca da besta, ci sono tante persone che cercano scoprire tante cose nel modo attuale. tem tantas pessoas que procuram descobrir mais adequado com a nossa realidade o que significa a marca da besta. Sono quelle persone che dicono che il marchio della bestia sarà il microchip che si mette. Sim, há pessoas que estão dizendo, está na mídia agora, para quem quiser ver, que a marca da besta será um chip que será colocado sobre a pele. E ci sono gente che sta, e anche chiese che si stanno diventando proprio pazzi con questa cosa qua. E tem igrejas que estão ficando malucas com essa história toda. Perché adesso viene il marchio della bestia, Porque está chegando a marca da besta, metteranno il microchip se colocará um microchip, perché si possa comprare o vendere. se colocará um microchip sobre a pele para que as pessoas possam comprar e vender. Ma la cosa più semplice di quello che si è sparso nel mondo. Mas é uma coisa mais simples do que está se falando no mundo. Nel senso che quando si parla dell'obbligo del marchio della bestia, Quando se fala da obrigação da marca da besta, non si sta parlando, fratelli, di un marchio in modo letterale. não está se falando, irmãos, da marca da besta de uma forma literal. Non pensate che arriverà un punto Não pense que chegará um ponto in che che le persone nel mondo que as pessoas no mundo, cammineranno in strada col numero 666 in testa. você vai ver pelas ruas pessoas com o número 666 colocado sobre a testa, sobre a cabeça. Non sarà possibile questo, è vero o no? Pensate voi se trovate qualcuno con questo 666 in testa. Imagina se vocês encontrassem alguém pela rua com esse número gravado na testa. Subito diresti così, figlio di Satana. Na hora você diria, esse é filho de Satanás. È vero o no? Questo non è il senso. Não é esse o sentido da coisa. Quindi il marchio della bestia Porque a marca da besta non è microchip, não será um microchip, non è un tipo di tatuaggio nella pelle, não será uma tatuagem feita sobre a pele, ma vi ricordo che il marchio della bestia è un senso simbolico. lembre-se que a marca da besta tem um sentido simbólico. E qua dobbiamo capire una cosa E importante. aqui nós entendemos uma coisa importante. Perché il marchio della bestia nelle persone? Por que a marca da besta nas pessoas? Qua Giovanni vede in due modi. João aqui vê de duas formas. Il marchio sulla testa A marca sobre a cabeça, em testa, e sulla mano. e na sua mão. Qual è il mistero di questa roba qua? Qual é o mistério dessa história toda? È davvero semplice. É simples. Che quando si dice che il segno sarebbe nella testa, Quando se diz que essa marca estará na testa, significa che sono le persone che hanno il ragionamento come quello di Satana. significa que serão pessoas que terão um raciocínio de Satanás. Sono i figli della perdizione. São próprios os filhos da perdição. Potete capire? Non è microchip, Não é um microchip, non è un tatuaggio. não é uma tatuagem. Sta parlando di due popoli distinti. Estamos aqui falando de dois povos distintos. Vi ricordate che nell'inizio dello studio abbiamo parlato del popolo di Dio, Lembre-se que no começo desse estudo nós falamos sobre o povo de Deus, che hanno ricevuto il sigillo? que receberam um selo. Vi ricordate o no? Lembre-se disso? I 144.000, vi ricordate? 4.000 Sigillati. selados.
E noi abbiamo imparato che quello lì era il simbolo del popolo di Dio. E nós aprendemos aqui no momento que esse seria o símbolo do povo de Deus. Qua è lo stesso linguaggio. Aqui nós temos a mesma linguagem. La bestia A besta sta lavorando está trabalhando per radunare un popolo para juntar um povo che seguirà il desiderio di Satana. que seguirá os desejos e as ideias de Satanás. Serão os selados do inimigo. I sigillati del nemico, Serão esatto. propriamente os selados, o selo do inimigo. Potete capire o no? Quindi il numero nella fronte Assim, o número na fronte, na testa, significa che queste persone significa que essas pessoas ragionano pensam come vuole il proprio drago. como quer o próprio dragão, como o próprio Potete Satanás. capire o no? E poi dice così che il marchio nella fronte o nella mano. E diz depois que a marca na testa e na mão. E perché nella mano? E por que na mão? Perché il simbolo della mano vuol dire lo stringe delle mani. Porque o símbolo da mão é de apertar a mão, E questo vuol dire che queste persone que quer dizer que essas pessoas faranno i suoi accordi farão os seus acordos, os seus tratos, secondo il desiderio del drago. segundo o desejo do dragão. Saranno riconoscibili Eles serão reconhecidos per il modo come ragionano pelo modo de como pensam e per gli accordi che si e fermano. pelo acordo que fizerem. Potete capire sì o no? Quindi non è microchip, Então não será um microchip, non tatuagem. não uma tatuagem, Ragionamento mas sim o raciocínio, o pensamento e accordo. e o acordo que serão feitos. Potete capire sì o no? E Giovanni sta vedendo questa cosa, E João está vendo isso, che il marchio que a marca, non è, anche se lui vede in modo letterale, ainda que ele veja de uma forma literal, lui può capire che il mondo ele pode entender que o mundo è seppellito, è sepolto está nel peccato sepultado no pecado e che Satana, e que Satanás, tra virgolette devo dire questo, entre parênteses, Satana ha il suo popolo Satanás já tem o seu povo. e noi possiamo riconoscerli E nós poderemos reconhecê-los per mezzo del ragionamento pelo meio do raciocínio, 666 666, o per gli accordi, ou pelo acordo, pelo trato stringere di mano. que farão no aperto de mão. Potete capire, sì o no? Questi accordi nascosti che si fa nel mondo, Esses acordos que se fazem escondidos pelo mundo, le fregature, os enganos, tutte queste cose, todas essas coisas, Giovanni ci fa capire questo. João te faz entender isso. Questo è il segno della bestia. Esse é o sinal da besta. Potete capire, sì o no? Sì o no, fratelli? Amém. Amen? Amém. Quindi, Então, una cosa che bisogna lasciarvi chiaro, uma coisa que precisa ficar clara. quando sentite in TV Quando vocês veem numa TV, che c'è qualcuno che sta mettendo il microchip nella mano, quando vocês veem algumas reportagens que estão colocando o microchip nas mãos, Não. sobre a pele, non prendetevi paura. não fique com medo. Non è questo il discorso. Não é nem assim que vai acontecer. Amen, fratelli? Amém. Amen. Sicuramente metteranno il microchip, Seguramente isso acontecerá. Você colocará os microchips. ma non vuol dire che questo è il marchio della bestia. Mas não será esse propriamente a marca da besta. Praticamente questo è un desenvolvimento del mondo. È sviluppo del mondo. Sviluppo del mondo. Esatto. Quando nós vemos isso acontecer, é o próprio desenvolvimento tecnológico que está acontecendo no mundo. E poi dice così il capitolo 13, Depois segue dizendo no capítulo 13: che chi non avrà questo segno quem não tiver esse sinal non riuscirà a comprare o vendere. não conseguirá nem comprar nem vender. Qua non sta parlando in modo letterale, Aqui nós estamos novamente falando de uma forma literal, in cui se tu non hai quel marchio, em que se você não tiver essa marca, se tu non cammini per la strada con la testa tatuata se 666, você não estiver caminhando nas ruas com essa marca 666 na testa, tu non puoi andare al supermercato a comprare niente. você não vai poder entrar no mercado e fazer compras. No, non è questo. Não é assim. Quando sta dicendo questo, riguarda un altro discorso, Quando fala sobre isso, nós estamos falando sobre um outro discurso, uma outra história. che il popolo di Dio, Que o povo de Deus, quando si rifiuta quando se rejeita, a prendere questo modo di ragionare desiste, rejeita essa forma de pensamento, o rifiuta di stringere a questo tipo di affari, ou restringe a fazer esse tipo de negócio, de acordo,
allora quello lì rende la vita del popolo di Dio difficile. Se não fizer isso, a vida do povo de Deus será tornada difícil. Potete capire, sì o no? Davanti alle ingiustizie del mondo, Diante das injustiças do mundo, davanti agli affari che tu non sei d'accordo, diante dos negócios que você não estiver de acordo, perché non sembra una cosa secondo la volontà di Dio. porque não parece para você que seja uma coisa segundo a vontade de Deus. Quello lì ogni giorno tu stai dicendo, Dessa forma, cada dia você vai estar dizendo: io non voglio il nome della bestia. eu não quero o número da besta. Amen? Io mi rifiuto a ragionare Eu me rejeito a raciocinar, a pensar come vuole la bestia. como quer a besta. Io mi rifiuto Eu me rejeito a stringere la mano, a apertar a mão, a fare dei tipi di affari a fazer tipos de negócios che non va bene al cospetto di Dio. que não vai diante da vontade de Deus. Potete capire, fratelli? Sim. Sì o no? Sim. Agora deixa eu fazer essa pergunta, pastor. Certo? Diante do arrebatamento da igreja, como a gente deve viver? A gente deve viver nessa condição em que aqueles que vão ficar para esse período aí de serem marcados com o nome da besta, da forma que a gente entende na Bíblia, eles vão ser marcados, porque, como a gente imagina, que tem esse pessoal que realmente são marcados, servem, já são de lá, mas para aqueles que vão ficar. È importante capire una cosa, ho capito. È importante capire una cosa, Importante entender uma coisa, che questo marchio que esta marca non sarà un qualcosa visibile. não será uma coisa visível. Ok. Cioè, in questo senso, Nesse sentido, praticamente il mondo è già marchiato. nesse sentido, o mundo já está marcado. E io sono marchiato per questo? Eu tenho essa marca. No. E quando è che mi rifiuto? E quando é que eu rejeito? Quando io dico no Quando eu digo não al modo come il mondo ragiona, ao modo do mundo pensar, non voglio il segno nella testa, quando eu não faço como o mundo pensa, eu não tenho esse sinal na testa. e quando non faccio dei accordi col mondo, Quando eu não faço acordos espúrios com o mundo, allora sto dicendo rifiuto il marchio nella mano, dessa per forma estou dire. dizendo, estou rejeitando a marca na mão. Quindi in questo senso, Nesse sentido, cioè il mondo impio o mundo ímpio è già marchiato, já está marcado. hai capito? E la Chiesa E a igreja è stata sigillata. está selada. Quindi non credo così Então, eu não creio assim che viene un tempo que virá um tempo in cui saremo in modo letterale marchiati. que, de forma literalmente falando, nós seremos marcados. No, non è questo il discorso. Io credo in questo linguaggio simbolico, Eu acredito que isso seja uma linguagem simbólica. che quando io mi rifiuto a avere il marchio nella testa, Que quando eu rejeito a marca na testa, è perché mi rifiuto a pensare come vuole il drago. é que eu rejeito a pensar como o dragão. Eu entendo o sentido que o pastor fala, o sentido de acordo e o sentido de acordo, concordar. Mentalmente, sì. Mentalmente, Sì. como você fecha o negócio, está fechado o negócio, Sim. sim, eu entendo. Eu me refiro a esse outro lado de quando a igreja for portada, arrebatada, e os que vão ficar, que não estão com esse acordo, entendeu? É isso lá daí. Como é que a gente pode ver? Ho capito. Allora, io vedo così. Não é assim. Quando la Chiesa sarà rapita, Quando a igreja for levada aos céus, secondo il mio parere, pastore, segundo a minha forma de pensar, quelli che resteranno, rimarranno in terra, aqueles que ficarão aqui è perché non sono Chiesa. é porque não foram uma igreja. Io particolarmente non credo Eu, particularmente, não creio che un credente que um crente, nato di nuovo, nascido de novo, perché questo è il vero credente, porque esse é o verdadeiro crente, o que nasceu de novo. quello che è nato di nuovo Aquele que nasceu de novo non resterà qua. não ficará aqui. Quello che resterà qua Aquele que ficar aqui è un religioso. é aquele só religioso. Ah, Certo, Vai prego. falar em português. Sì, va pure. Porque eu vejo com a visão que eu tenho sobre toda a situação. Da mesma forma que Cristo fez, a gente tinha como se fosse uma escolha. Né? E a gente escolheu estar em Cristo. Sì. Eles não querem. Satanás tem o seu próprio exército, que trabalha já a seu favor.
Marchiato. ou seja, marcados, Sim, sim. eles estão prontos. E como anjos que existem no céu, anjos existem no inferno, que estão trabalhando para levar. E eles não querem pessoas ignorantes. Eles querem aquele que sabe a verdade. Que é exatamente o que está falando. A igreja ela vai subir, mas a salvação ela é única de cada um. Eu posso todo dia bater e dizer, vamos ler a escritura, ou vamos todo dia bater no ombro do meu amigo, dizer, vamos, mas só vai se tu quiser. E ele quer esse povo, ele quer quem mais entende sobre que ele existe. Porque a ignorância não faz parte nem do céu e nem do inferno, na verdade. Eles querem aqueles que têm uma visão do que é correto. Ou seja, ele quer desviar cada vez mais nós. Como, por exemplo, eu recém venho do Brasil, onde tu está numa Sodoma e Gomorra, digamos, de tipo, não existe mais uma questão familiar, tudo, sabe, um oba-oba, você perdeu todo o respeito e pudor. E é mais ou menos isso, tipo, essa marca é o quê? É tu se deixar levar por aquilo que não é correto. Tipo, pô, como tu começou o culto dizendo hoje que, pô, quando a gente vem, tu vem com vontade, sabe, tu vem pra vir mesmo, ou tu, então. Quando tu tá ficando fraco, ele tá te buscando, ele tá te marcando. E é ali que ele vai te levar, ele vai te botar no exército dele, assim que tu entrar dentro daquele bar e esquecer tudo que tu fez até hoje para não, daqui a pouco, beber de novo, ou todo mundo tem um sofrimento, seja qual for. E é isso que ele quer nos desviar cada vez mais e diminuir o exército de Cristo. Essa é a visão que eu tenho sobre a marca. Sì, davvero è proprio così, nel senso che il popolo staccato da Dio sono già marchiati. O povo separado de Deus já está marcado. E come si vede il loro marchio? E como é que se percebe, se vê essa marca? Come hai detto tu, per il modo come ragionano Pela forma de como eles raciocinam e per gli accordi che fanno. e pelos acordos que fazem. Avete capito? Allora, lo scopo di Satana O propósito de Satanás è marcarci a noi. é nos marcar. Perciò che noi, Por isso que nós, quando rifiutiamo gli accordi, quando rejeitamos esses tipos de acordos il modo di ragionare, e a forma de pensar, allora in quel modo lì daquele jeito, stiamo dicendo tra l'altro nós estamos dizendo a todos che noi non vogliamo quello marchio lì. que nós não queremos ter essa marca. Nós somos um povo separado. Vi do un esempio. Vamos dar exemplo. Poco tempo fa adesso abbiamo visto un problema in Brasile. Há um tempo atrás nós vimos um problema no Brasil, Mi sa che la settimana scorsa è venuto fuori semana passada. quell'uomo che si è messo nudo. Avete visto? Quella arte. Sim, uma exposição de arte que teve em São Paulo, ele também queria ter no Rio, que era uma exposição de Arte homens moderna. nus, arte moderna. Hanno messo un uomo nudo e le bambine volevano toccarlo. E as crianças iam nessa exposição e podiam tocar. E è venuto fuori una grande discussione. E surgiu uma grande discussão. Fino a che punto è arte e fino a che punto è pedofilia. Até que ponto se é arte e até que ponto é pedofilia. Gli artisti, E os artistas, diciamo dalla TV Globo, especialmente da TV Globo, hanno buttato la faccia per dire che quella è arte. se colocaram diante de todos para dizer que aquilo era arte. Per difendere il ragazzo lì che si è messo nudo, Para defender aquele rapaz que havia ficado nu, perché quella era arte moderna. porque isso era arte moderna. Un altro tipo di arte che è venuto fuori in Brasile, Um outro tipo de arte que também surgiu, magari avete visto, talvez vocês tenham visto, le persone nude as pessoas nuas si mettevano una con la faccia nel sedere dell'altro, si metteva la faccia sul sedere dell'altro, colocavam devo tradurre, A cara. colocava a cara na bunda do outro, não deu para entender. talvez sul sedere, né? Não cheguei nesse ponto ainda. Dove si rifiutò todo entender. Não cheguei. Sì, esatto, e facevano un circolo girando, Fazia um círculo girando. si mettevano a 90, Eram 90 pessoas? no, Não? si colocavano dobrado di 4 Ficavam de 4. e uno con la faccia attaccato al sedere dell'altro. Do diabo. E um atacado ao traseiro do outro. Esatto, bravo, bella traduzione. E quello lì hanno detto che è arti. E disseram que aquilo era uma forma de arte. Isso é falta de vergonha.
Sim. Anche quello. Ma sai cosa? Questo è il ragionamento della bestia. Esse é o próprio pensamento da besta. E quando io, Chiesa, E eu quando igreja, guardo questo vejo isso e dico, ah vabbè, è arte, e digo, ah, bom, isso é arte. sto accettando, Estão aceitando, sto io accettando estou aceitando, eu estou aceitando. in qualche modo il marchio De qualquer forma, essa marca na minha testa, nel mio ragionamento, no meu raciocínio. perché comincio a accettare Eu começo a aceitar então quello che vuole il drago. aquilo que o dragão quer. Potete capire, sì o no? Un altro esempio che vi do. Outro exemplo. Quando la società viene fuori, il potere politico, Quando a sociedade vem com o poder político e dice così, e diz assim, è normale persone sposarsi con persone dello stesso sesso. é normal pessoas do mesmo sexo se casarem. E tu dici no, aspetta. E dicono così, no, ma quello che importa è l'amore. Mas aí dizem, mas o que importa é o amor. Non importa se è maschio o Não femmina. importa se é macho ou fêmea, o que importa é o amor. Allora i credenti E agora os crentes, guardano questo vendo tudo isso, e dice così, io sono d'accordo con voi. e dizem, ah, nós estamos de acordo, se é por amor, Avete capito? Sem contar os pastores transexuais. A parte i pastori che anche oggi, pastori, pastora, che Ah, tem tudo no mundo. quando io accetto questa cosa qua, quando nós aceitamos isso, e quello non sto dicendo che si deve rifiutare le persone, Ah, estou infatti. dizendo que devemos rejeitar as pessoas. dobbiamo rifiutare l'atteggiamento. Devemos rejeitar esse tipo de entendimento. Quando tu dici no, io non stringo la mano Quando eu digo, não estendo a mão per questo tipo di cosa, para esse tipo de coisa, questo tipo di cosa non l'approvo, essa coisa, tipo de coisa eu não aprovo, allora cosa sto facendo? o que eu estou fazendo? Io non accetto il marchio Eu não aceito essa marca nella mia mano. na minha mão. Però tu rispetti lei come persona? Ma Noi sempre. come chiesa. Sì, Ti fa quello che vuoi se tu non vuoi stare dalla mia parte. Esatto. il discorso è che noi sempre confondiamo le cose. Esatto. A questão é que nós sempre confundimos as coisas. Noi dobbiamo amare le persone. Devemos amar as pessoas. Io devo amare quello che ammazza una persona, Eu devo amar aquele que mata uma pessoa, ma devo rifiutare di amare l'omicidio. mas devo rejeitar o homicídio. Potete capire? Dimmi Alves, prego. Só ritornando um pouquinho sobre Sì. o microchip. Allora a questo punto vuol dire che è solo un avanzo della tecnologia e basta, non E c'è basta. sicuro con la marca da besta. Non c'entra niente. É porque o povo coloca na internet tanta coisa que dá No, medo. perché da anni che io sento questa cosa. Sì. Non è di adesso. No, io ti do un esempio, noi parleremo un po' dopo chi sarebbe la bestia, noi parleremo più Nós avanti. falamos pouco mais adiante do que é a besta. Perché la grande cosa in questa discussione Que a grande coisa nesse tipo de discussão è perché quando pensiamo sul marchio della bestia, é porque quando nós pensamos na marca da besta, io dico perché anche io ho imparato così da piccolo, porque eu também aprendi assim desde criança, che sarebbe un numero nella fronte. que seria um número na fronte, na Allora, testa. pensa se io trovo qua Marzio, Mas pense que se eu encontrar com o Márcio, con un marchio 666 nella sua fronte. com a marca 666 na testa, Io arrivo da lui, io vengo da lui e eu vou a ele, e dico, ciao figlio di Satana, eu digo, oi Márcio, filho de Satanás. hai accettato Satana? Você aceitou Satanás? Non avrebbe nessun senso una roba del genere. Não tem nenhum sentido em fazer isso. Poi, solo per concludere, e poi il discorso del microchip. E depois a discussão do microchip. Se il discorso è il microchip, O discurso é o microchip. per me non c'entra niente, Para mim não quer dizer nada. perché controllo per controllo Porque controle por controle, abbiamo un codice fiscale, temos o código fiscal. Tu puoi fare tutto, è vero. appena che non ha messo nella carne. È vero. Só não está colocado sobre a carne, sobre Ma a pele. la forza politica del mondo Mas a força política do mundo mantiene il controllo sulla tua vita, mantém um controle Anche sobre il sua vida. passaporto. anche il passaporto. No, era questo proprio, perché abbiamo un passaporto, codice fiscale, carta d'identità. Siamo già controllati, Siamo già controllati. anche, e come no? Quindi non possiamo, per quello che dico Alves, non possiamo aspettare che arrivi un giorno Não podemos esperar que chegue um dia e che quando metteranno un microchip sulla mano, que quando manterão um chip sobre a pele, allora sia arrivato il segno della agora della chegou o sinal da besta. Anche perché Também ma questo- perché se questo era il ragionamento corretto, se esse raciocínio for correto, tutti i cani sono già marcati. todos os cães já estão marcados. E o dono também, né, pastor? Sta ricordando che
Ma Quem di sabe que é dopo? pastor evangélico. Sì, io... Ma sai perché? Ti spiego perché. C'è un tipo di visione. Fratello Alves ha detto, fratello, attento un pochino. Fratello Alves ha detto un punto importante. Ci sono tanti pastori O irmão Alves disse uma coisa importante, que tem tantos pastores che difendono questa idea. que defendem essa ideia. Ma questo è un tipo di visione Mas esse é um tipo de visão di leggere l'Apocalisse. de ler o Apocalipse. Io preferisco leggere Eu l'Apocalisse prefiro ler o Apocalipse, come lo vedo, como eu vejo, nel senso di un libro di consolazione. como um livro de consolação. Teniamo presente, come sempre vi ho detto, Temos em mente que, sempre como eu disse, questo libro è stato scritto per una chiesa perseguitata del periodo. esse livro foi escrito por uma igreja que era perseguida naquele tempo. Giovanni non pensava ai microchip. João não pensava em microchip, Avete capito? Ma lui parlava di un controllo. mas ele falava sobre um controle, um tipo de controle. Secondo il mio parere, E segundo o meu parecer, questo controllo è ideologico, meu entendimento é que esse controle é um controle ideológico, che è il segno della fronte, que é o sinal na fronte, na testa, e il controllo degli accordi, e o controle de fazer acordos espúrios, che questo è il senso di dare la mano per essere marchiato. que esse é o sentido de dar a mão para ser marcado. Essa situação aí no caso. Può parlare italiano se vuoi. Não dá. Vai. Essa marca não ser visível, porque você não vai chegar perto de uma pessoa que está com a doença. Esatto. Se essa doença é transmissível, você vai se contaminar com essa ideia errada, se você sabe que é errado. È per quello che io non vedo senso del marchio nel senso fisico. Exatamente. Porque ele quer se misturar e Mas corromper. Mas eu também penso, de uma outra forma, que os doentes seremos nós. E anche io penso che i malati saremo noi. Exato. Eles vão nos rejeitar, porque para eles, doentes somos nós. Per gli impi A i malati siamo discriminação, noi. a discriminação vai estar sobre nós, não sobre eles. Não, mas eu digo assim, de repente você chega perto de uma pessoa que tem uma doença transmissível, se você souber, Então, você vai refutar isso. por isso que nós seremos perseguidos, não é ao contrário. Não, porque, come diceva, a volta pensamos que o problema siamo noi. Infatti siamo noi. Somos nós mesmos. Sim. Perché per loro no. Nós é a raça mais influente. Não aceitar. Esatto, è una cosa giusta. Però noi siamo una contramano. No, guardiamo un attimo. Só Sì, agora tem um discurso de um político no Brasil, parla in italiano. Che io traduco io. agora tem um discurso de um político no Brasil Allora abbiamo un discorso di un politico in Brasile, que nós somos igreja evangélica, che noi siamo chiesa evangelica, aqueles que incomodam. quello che danno fastidio. Então nós estamos incomodando. Allora stiamo dando fastidio. Essa igreja, aliás, perdão, não é um discurso, é um jornalista, não é um político, é um jornalista Non è un politico, è un giornalista da revista Veja, della rivista Veja, una rivista brasiliana. que nós somos o povo que incomoda. Noi siamo il popolo che dà fastidio. E nós estamos querendo transformar muitas coisas e estamos nos tornando um estorvo diante Noi do vogliamo Brasil. cambiare tante cose nel mondo e per questo ci stiamo diventando proprio un disturbo, un fastidio alle persone. Adesso. É que você fechar o olho e lembrar lá atrás o que aconteceu com Cristo. O que aconteceu? Sì, ma è quello che sempre dico, per la Chiesa dare fastidio basta Todo mundo essere só Chiesa. dizer que não conhecia ou não sabia a verdade para não acontecer a mesma coisa. A história se repete. Esatto, è un ciclo. Adesso perché è scritto che siete poco quello che va salire, no? La parola di Sì. dice, no? Per questo che la persecuzione sarà più di noi perché siamo pochi invece di tanti che restano. E poi per questo che a volte le persone domandano così, Por isso que tantas pessoas perguntam assim: ma pastore, e se una persona accettare il numero della bestia? e se a pessoa aceitar esse número da besta? Cioè, ognuno di noi possiamo accettare questo numero. Qualquer um de nós pode aceitar esse número. Mentre siamo d'accordo e stringiamo la mano al mondo, Enquanto estamos de acordo, dando a mão ao mundo, fazendo acordos não bons, espúrios, quello lì in qualche modo stiamo dicendo sì, va bene il smarchio. de qualquer forma, naquele momento estamos dizendo: sim, eu aceito essa marca. Quando noi ci rifiutiamo di stringere la mano al mondo E quando nós rejeitamos de dar a mão ao mundo, e di ragionare come il e de mondo, pensar, de raciocinar como o mundo, allora la nostra vita si diventa difficile. aí nel nossa mondo. vida vai se tornar difícil diante do mundo. Potete capire? Pastor, a pessoa é rejeitada por Deus quando a pessoa ama o mundo.
Amou o mundo é rejeitado por Deus. riceve il Há um marchio. exemplo já vem do Antigo Testamento. A mulher do Ló só foi ver o estado do céu, ela nasceu do amor. È un esempio chiaro. Depois, quando ela olhar para trás, ela queria voltar, não queria sair da Il cuore era là. O core era lá. Aquele meu rico é o cristão. Se ele tem um coração aqui, ele não tem céu para morar, não. Perché se il cuore, esatto, perché ma se il suo cuore è qua in terra, è perché lui non c'è nessuna partecipazione in cielo. Hai capito? Per quello che vorrei lasciarvi come spiegazione sul marchio O que eu quero deixar para vocês como explicação sobre a marca è che noi stiamo a guardare questo tipo di cose che vediamo su internet o su qualche chiesa. é que nós não estamos aí para ver o que está acontecendo na internet, na TV, sobre esse tipo de Codice a barra, informação. avete parlato del codice a barra, Código de barra, microchip, microchip, queste cose qua. esse tipo de coisa. Alimento, pastore, quello che non c'è la marca, va al supermercato e se tu non c'è la marca non può comprare. O chip? No, quello che non c'è il No. chip. Mas é, No, ma il senso Maria, non è che non si può. Arriverà quello lì. No, è quello che, certo, no, è quello che intendo no, dire. non credo, quello Sì, no, ma io vedo, non è che arriva un giorno che succederà così. Quello succede già nel mondo. posso Sim. dar um pitaco? Quando se fala desse tempo, Quando si parla di questo periodo, é porque hoje muito pouca gente já anda com pouco dinheiro na carteira. oggi stanno notando poche persone che hanno poco soldi Cada vez menos. Quando chegar a esse ponto, Quando arriverà a questo punto, ma parla piano, adesso che parli piano. vê como é que é? Vê como é que é? Adesso è tu che parli Vê como é piano. que é? Adesso è tu che parli Vê como piano. é que é? È vindicativo lui. Quando chegar a esse ponto, Quando arriva a questo punto, é que o cartão de crédito já vai ser uma coisa que você não vai usar mais. è che la carta di credito sarà una cosa che non si farà Porque più não é que uso. vão te impedir de você comprar, que você não vai ter como comprar. Non è che vado a impedirti di comprare, Perché non ninguém avrai vai come querer- comprare. Scusa. Que ninguém vai querer seu dinheiro ou seu cartão de crédito, vai querer a marca, o chip. Se você Nessuno- não tiver o chip, Nessuno volerà la tua carta, volerà il chip. porque o chip vai ser a forma de você poder comprar. Il chip sarà il modo di Não é que comprare. alguém vai chegar para você, olha, você não vai poder comprar porque você não tem o chip. É porque você não tem como pagar. Se você não tem como pagar, você não pode trazer nada, você não pode levar nada. È un sviluppo tecnologico. Sì, è come adesso tu hai la carta, il bancomat, c'è quel segnale che basta che tu tocchi senza passare, una volta passata, Sì, sì, una volta... Adesso basta toccare. Não tem senha, não tem nada. Não tem no celular, adesso tu metti tudo dentro do armário assim, mostra Então não é que vão te impedir de comprar, que você não vai ter como comprar. Você La vai ter que pagar. cosa, Sì, ma allora per forza bisogna mettere quello lì se vuoi comprare, perché Speriamo che... no, ma Maria, io ti dico una cosa. Per me cambia l'accessorio. Para mim só muda sì, o no, io ho acessório. capito, Nel senso- però voglio dire che tutti bisogna mettere quello lì. Vi do un esempio. Forza. No, ti do un esempio adesso. Dá um exemplo agora. Tipo, se tu non hai il codice fiscale, Se você não tem código fiscal, tu riesci a comprare una macchina? você consegue comprar um carro? No, Nem no médico, nada. nada. Nem comprar o médico. Nada. Hai capito? Cioè, questo tipo di controllo c'è già. Esse tipo de controle já existe. Perché la tecnologia, no? È la tecnologia, esatto. Vai só Quello che intendo, attenzione, quello che intendo per un marchio della bestia Aquilo que eu entendo como marca da besta è che noi dobbiamo pensare che per marchio é que nós temos que pensar que a marca, propriamente a marca, è due modi, ragionamento come il mondo, são de duas formas: o raciocínio do mundo, come vuole il drago, como quer o dragão, ossia Satana, ou seja, Satanás, e gli accordi che si fermano nel mondo. e os acordos que faremos com o mundo. Quando noi accettiamo questa cosa qua, Quando nós aceitamos esse tipo de coisa, stiamo accettando il marchio. estamos aceitando a marca. Ha capito? Non avere paura del microchip. Não tenham medo do microchip. Dovete avere paura del ragionamento Tem que ter medo do tipo de pensamento que você vai e ter. degli accordi. E dos acordos que farão. Pastor, que a gente tem que ser diferente das outras pessoas, né? Quando vê determinadas coisas, não aceitar e não fazer igual mesmo. Tu tem que te render conta que aquilo ali não é correto e não aceitar. E fazer a diferença, ser diferente. Eu penso assim. Sì, ma come ha detto l'Apostolo Paolo,
Como disse o apóstolo Paulo, nella lettera ai Romani, aos Romanos, capítulo 12, capítulo 12, dice: fratelli, dizendo, irmãos, vi prego, peço a vocês, per la compassione di Cristo, pela compaixão de Cristo, da presentare i vostri corpi de apresentar os vossos corpos in sacrificio vivo, em sacrifício vivo, santo santo e gradevole a Dio. e agradável a Deus. Questo è il vostro culto intelligente. Esse é o vosso culto inteligente. E non prendete la forma di questo mondo, E não peguem a forma desse mundo, ma trasformatevi mas transformai-vos per rinnovo pelo renovamento della vostra mente, da vossa mente, perché possiate trovare porque poderão encontrar la buona, a boa, perfetta perfeita e gradevole volontà di Dio. e agradável vontade de Deus. Vi rendete conto che il discorso è sempre qua? Perceberam que o discurso é sempre esse? Quindi Satana, per mezzo di questo marchio, Então Satanás, por meio dessa marca, vuole prendere il popolo di Dio, quer pegar o povo de Deus, che è già stato sigillato, que já está selado, e vuole con questo popolo, e com esse povo, vuole marchiare questo popolo. quer marcar esse povo. Esatto, corrompere. Potete capire, fratelli? Sì o no? Amém? Todo esse tipo de discussão é o que ele quer, né, pastor? Esse tipo de discussão é o que ele quer. E qua il nostro orario è già andato, ma mi date 5 minuti? Sì o no? Sì, amém. Che io vorrei, in pochi minuti vorrei spiegare una cosa. Eu quero em poucos minutos explicar uma coisa. Chi sarebbe questa bestia? Quem será essa besta? Alcuni hanno detto Alguns disseram Hitler, Hitler, il Papa, Trump. Ci sono tante persone che parlano di questa cosa, il Papa, Hitler. Tantas pessoas que dizem sobre essas pessoas serem a besta. Ma dobbiamo capire una cosa innanzitutto. Nós devemos entender uma coisa antes de tudo. Vi ricordate che il libro di Apocalisse Recordem que o livro de Apocalipse è stato scritto a una chiesa da quello periodo. foi escrito para uma igreja daquele período. Non aveva nessun senso Não havia nenhum sentido Dio dare questa rivelazione a Giovanni de Deus dar esse tipo de revelação a João, pensando in 2030. pensando nos nossos tempos, 2030, por exemplo. Questa chiesa doveva capire Aquela igreja devia entender il senso di questo messaggio o sentido daquela mensagem per quello periodo lì. naquele período. Quando è stata data questa rivelazione, Quando foi dada essa revelação a João, il grande imperatore del periodo sarebbe Nero o o Nerone. grande non so imperador come si daquele período Nero, era Nero. dice. Nerone, no? Nerone, ecco. Nero. In portoghese Nero. Nero. Nerone è il grande persecutore della Chiesa. Nero era o grande perseguidor da igreja. Quindi quando la Chiesa da quel periodo Quando a igreja daquele período capisce il discorso di bestia politica, entendeu o discurso da besta, que era um político, cioè, sarebbe normale che per loro sarebbero Nerone. era normal que eles pensassem que fosse Nero. Avete capito? Quindi prima di dire chi sarà la bestia o questo o quello, Então, antes de dizer quem é a besta, esse ou aquele, non dobbiamo capire che il senso della bestia nós temos que entender que o sentido da besta è un senso di una forza politica. tem o sentido de uma força política. Amen? E in questo senso Nesse sentido, non possiamo pensare, não podemos pensar, è il Papa, é o Papa, è Hitler. Hitler. No, in questo senso, nel periodo della storia, Nesse sentido, no período da história que vivemos, ogni storia ha avuto la sua bestia. cada tempo de história tem uma besta. E agora nós temos nós, né? Un monte, un sacco di bestie. Potete capire? Quindi, la prima cosa che dobbiamo capire è questo, Então, a primeira coisa que devemos entender é isso. che la bestia, per quella chiesa là di Giovanni, Que a besta, naquele tempo de João, intendendo bestia come questa forza politica, entendendo a besta naquele tempo como uma força política, sarebbe Nero, seria Nero, che ha perseguitato la chiesa, que perseguiu tanto a igreja, ha ammassato tante persone, ha matado tantos cristãos, anche qua nel Colosseo a Roma. aqui mesmo no Coliseu em Roma, Potete capire, sì o no? Tanti cristiani. tantos cristãos. Então, quando si parlava su questa bestia, Então, naquela época, quando se falava de besta, non è che Giovanni pensava,
Não é que João ia pensar, la Chiesa si diventerà forte, a igreja ficará forte, ci se sarà tornará un forte, papa haverá um papa e questo papa e esse papa sarà la bestia. será a besta. Non era quello che intendeva. Per Giovanni Para João, e la Chiesa da quel periodo, a igreja daquele período, loro stavano cercando la loro bestia. eles estavam procurando quem seria a besta. E per quel periodo lì, E naquele período, il forte candidato o forte candidato era proprio Nerone. era o próprio Nero. Sì, por esse exemplo aí, a gente pode tirar um exemplo de hoje? Esatto, è quello che intendo dire. Pega como tu falaste, o Cordeiro, o ator da Globo. A voz do dragão, a arte moderna. Entendeu? Tipo, tu vai pegar uma pessoa que é um exemplo midiático, que vai te dizer e te pôr na tua cabeça que não, isso é correto. E não é correto. Vai E de ti estender a mão e aceitar o contrário. Esatto. E noi abbiamo la nostra bestia oggi. E nós temos a nossa besta hoje. Chi è, Pastor Trump? Quem é? O Trump? No, non sto dicendo Se questo. quem é, não. Io preferisco credere Eu prefiro crer che tutta la forza politica, que toda a força política, ideologica, ideológica, che lavora que trabalha per il drago, pelo dragão per farci accettare para fazer aceitar il marchio, a marca, il modo di ragionare o modo de pensar e gli accordi che vogliono loro. e os acordos que faremos. Potete capire, fratelli? Esatto. Poi un'altra particolarità che voglio dire prima di chiudere, Uma outra particularidade que quero deixar para vocês antes de acabar, dice così che il numero della bestia è il numero di uomo. que o número da besta é o número do homem. Vi ricordo sempre che Apocalisse è un libro simbolico. Lembrando sempre que Apocalipse é um livro de símbolos. Perché 666? Por que 666? Ha una possibilità. Há uma possibilidade, Perché il brano dice così, qua c'è intelligenza. porque o texto diz assim, aqui tem inteligência. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia, Quem tem inteligência calcula o número da besta, perché è il numero di uomo. que é o número do homem. Come mai il numero di uomo? Como assim o número do homem? Capiamo un po' la cosa come si dice in Apocalisse. Entendemos um pouco a coisa como se diz Apocalipse. Apocalisse c'è una cosa chiamata numerologia biblica, Apocalipse tem uma coisa chamada numerologia bíblica. tipo il numero 7 Número 7 simbolizza perfezione. simboliza a perfeição. Amen. I 7 spiriti di Dio Os 7 Espíritos de Deus vuol dire la totalità dello Spirito di Dio. quer dizer a totalidade do Espírito de Deus. Le 7 chiese As 7 igrejas rappresentano la totalità di tutte le chiese nel mondo. representam a totalidade de todas as igrejas do mundo. Il numero 4 O número 4 rappresenta il mondo, representa o próprio mundo. nord, Norte, Sud, sul, est, este ovest. e oeste. I 4 punti cardinali. São os 4 pontos cardinais. Il numero 4 simbolizza tutto il mondo. O número 4 simboliza todo mundo. Il numero 3 O 3, número 3, simbolizza definizione di giustizia. simboliza a definição de justiça. Dio è trino, Deus é trino. Padre, Figlio e Spirito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Uno Stato democratico Um Estado democrático è composto di 3 é poteri, composto de 3 poderes. legislativo, Legislativo, esecutivo executivo e giudiziario. e judiciário. 3. 3. Potete capire, no? È quello che si stabilisce lo Stato. É assim que se estabelece o Estado. E il numero 6 E o número 6? simbolizza la umanità o l'umanismo. Simboliza a humanidade ou o humanismo. Perché? Por quê? Perché l'uomo è stato creato al sesto giorno. Porque o homem foi criado no 6º dia. Avete capito? Sì o no? Quando si dice 666, Quando se diz 666, il numero 6, o número 6, il numero d'uomo, o número do homem, alzato 3 volte. é levantado 3 vezes. 666. 666. Vuol dire che la bestia lavora Quer dizer que a besta ela trabalha, con la forza della umanità, dell'umanismo nel mondo. a besta trabalha com a força do humanismo e da humanidade. Ha l'appoggio Ele tem o apoio di tutta la umanità. de toda a humanidade. Potete capire? Perciò che questo numero 666 Por isso que o número 666 intende dire questo, il numero di uomo, quer dizer o número do homem, perché l'uomo è stato creato al sesto giorno. porque o homem foi criado no 6º dia. Potete capire, sì o no? È un linguaggio É simbolico. uma linguagem simbólica. Amen? Non è che... Perché hanno detto 666? O que diz o 666? No, perché il libro di Apocalisse è simbolico Porque o livro do Apocalipse é simbólico e il numero 6 è il simbolo dell'uomo. e o número 6 é o símbolo do homem. Perché l'uomo è stato creato al sesto giorno. Porque o homem foi criado no 6º dia. Una volta ha messo 3 volte
il numero dell'uomo, uma vez, scusa, messo 3 volte il uma numero vez colocado o número 3 vezes o número do homem, vuol dire che tutto questo casino quer dizer que toda essa confusão c'è l'appoggio tem um apoio dell'azione umana da ação humana del proprio uomo. do próprio homem. Amen, fratelli. Questo è quello che volevo lasciare. E questo, per concludere, devo dire un'altra cosa, E para concluir, quero dizer uma outra coisa, che questa bestia, que essa besta, questa forza essa politica força política, che si mette in confronto alla Chiesa, que se depõe diante da igreja, em confronto com a igreja, si mette in confronto alla Chiesa in favore del drago, que luta contra a igreja a favor do dragão, c'è almeno due applicazioni. tem duas aplicações. La prima è un'applicazione A storica, primeira é uma aplicação histórica, ossia nell'epoca di Giovanni ou seja, na época de João c'è stata una bestia, já tinha uma besta, amen, una forza politica, uma força política, un imperio. um império. Potete capire, no? E questo discorso di bestia è anche escatologico, E esse discurso da besta é também escatológico, che arriverà un periodo que chegará um tempo e che si alzerà una forza que politica, se levantará uma força política, magari un grande leader, talvez um grande líder, che soddisfarà que satisfará il desiderio dell'umanità, o desejo da humanidade, sia di pace, seja de paz, giustizia sociale, justiça social, ricchezza, riqueza, ma arriva questo periodo mas chegará esse período in cui avremo una bestia em que teremos uma besta e in modo proprio chiaro de forma bastante clara, e che stabilirà quello che vuole la umanità. que estabelecerá aquilo que a humanidade quer. Então, ogni periodo della storia, Então, cada período da história, questa figura della bestia, essa figura da besta, la figura a dell'anticristo, figura do anticristo, è presente nel mondo. sempre existiu no mundo. Stanno lavorando Estão lá trabalhando per favorire il drago. para favorecer o dragão. Amen, fratelli. Quindi possiamo capire in questo senso Então, podemos entender nesse sentido che non dobbiamo avere paura delle marche que nós não temos que ter medo da marca. se pensate che è il microchip. Pensando no microchip. No. Il linguaggio è più semplice A linguagem é muito simples e tanto chiara. e bastante clara. Amen, fratelli. Amen. Era quello che volevo dire sul capitolo 13. É isso que eu queria dizer sobre o capítulo 13. Purtroppo non possiamo andare al 14, Infelizmente não dá para chegar no 14. ma almeno abbiamo capito un po' cosa si intendeva per bestia e il marchio della bestia. Podemos entender o que é a marca da besta. Amen, fratelli. Qualche dubbio fino adesso? Qualquer dúvida, está aqui? No, tá tudo muito claro. Volete il marchio? Querem a marca? O que é o chip? Tô brincando. Ma era quello che volevo lasciare questa sera, fratelli. É isso que eu queria deixar para vocês essa noite, irmãos. Settimana prossima noi... Próxima settimana, Scusa, non ho capito. Stiamo quasi finendo il libro di Sì, 22 capitoli. Pian piano andiamo là. próxima semana, Andiamo avanti al capitolo 14. iremos para o capítulo 14. Penso di parlare 14 e 15. Quero falar do 14 e o 15. Penso. Começa a isso. Penso. Vocês vão achar. Oggi ho pensato dal 14. Começa a te, pastor. Più o meno ho parlato dal 13. Ma va bene. Ma almeno, fratelli, in questo senso io voglio lasciarvi una cosa. E quero dizer com vocês, irmãos, isso tudo. È certo che noi non capiremo tutte le cose, É evidente que nós vamos entender todas as coisas. ma almeno voglio lasciarvi un po' di luce Mas quero mais ou menos deixar um pouco de luz in mezzo a questa oscurità sul discorso di em meio a Apocalisse. toda essa escuridão, essas dúvidas sobre o Apocalipse. Amen? Amém. Questo libro è un libro di consolazione, insisto in questa idea. Nunca esqueceram que esse é um livro de consolação. Amen? Non è un libro di Steven Spielberg. Não é um livro escrito pelo Spielberg, Amen? Sul futuro. que fala sobre o futuro. No, è un libro scritto É um livro escrito. di una rivelazione Foi uma revelação data a un apostolo di Cristo dada a um apóstolo de Cristo davanti a una chiesa perseguitata. diante de uma igreja perseguida. Dio stava dando la risposta a Giovanni. Deus estava dando a resposta a João. Amen, fratelli. Amém. Gloria a Dio.